Bem-vindos de volta. Estamos novamente com Alistair Crook, ex-diplomata britânico e especialista em Oriente Médio, e eu recomendo muito que leiam o Substack dele, Conflicts Forum. Deixei um link na descrição, e antes de mais nada, obrigado por participar. O que eu quero discutir com você são alguns dos artigos que você vem escrevendo. Eu realmente quero entender melhor o que está acontecendo agora no leste asiático, porque a guerra contra o Irã parece ser um verdadeiro barril de pólvora. Ou seja, a guerra está se ampliando, está se expandindo e muitos dos conflitos estão bastante interligados. Vemos, é claro, o Irã, Israel e o componente envolvendo a Arábia Saudita e Iêmen. Agora vemos ataques ao petróleo saudita vindos do Iraque. Temos um possível conflito entre o Iraque e o Kuwait, uma crise no Líbano, na Síria e possivelmente uma mudança de regime no Bahrein. Parece que pode até haver agora um possível componente Irã-Ucrânia, já que vemos que o Irã talvez comece a atacar projetos de energia da União Europeia em todo o Oriente Médio, porque considera que Zelensky é controlado pelo Ocidente. Então, em resumo, os Estados Unidos parecem ter iniciado algo que será muito difícil de recompor. Eu queria perguntar, como você está interpretando essa situação, em termos desse, digamos, descontrole em espiral? Bem, você acertou em cheio. Quer dizer, no momento está relativamente ilesa, mas a região inteira está em chamas. E Trump, com seu ataque ao Irã, é responsável por essa escalada de conflitos e desestabilização, por assim dizer. Como você disse, todos esses conflitos se sobrepõem, mas cada um também tem agendas próprias. Na minha opinião, é isso que agora torna impossível os Estados Unidos chegarem a um acordo com o Irã. Quer dizer, há outras razões também, mas isso se tornou uma matriz realmente complexa de interesses e agendas. Antes era uma negociação bilateral entre o Irã e os Estados Unidos. E agora até Trump está dizendo, bem, no futuro, agora temos que incluir os Houthis. Lembre-se, não foi tão errado assim. Ele disse, bem, temos que ter o Hezbollah. O Hezbollah me ligou e eu perguntei, vocês precisam participar das conversas? Quer dizer, isso é uma piada, claro. Mas tudo isso meio que ressalta a complexidade. Então, se você começar pela parte mais complexa ou pela mais complicada do ponto de vista dos Estados Unidos, será o Iêmen. E o que aconteceu, só para dar um pouco de contexto aos seus ouvintes, se não houver problema, é que realmente há um cessar-fogo em vigor com a Arábia Saudita. E também houve um cerco imposto pela Arábia Saudita à parte do Iêmen controlada pelos Houthis e a Sanaa por mais de 10 anos. Um cerco aos portos e aeroportos. E claro, os Houthis ressentem profundamente isso e se opõem a isso. Bem, o que desencadeou tudo isso foi que eles haviam preparado uma delegação para ir às cerimônias fúnebres do líder supremo assassinado no Irã e foram convidados. Os iranianos enviaram um avião civil ao aeroporto de Sanaa para buscar a delegação e levá-la ao funeral. A Arábia Saudita disse que isso violava o bloqueio imposto por eles, então bombardeou o aeroporto internacional de Sanaa, para impedir que o avião pousasse. Na verdade, o avião pousou em Hodeida e a delegação foi ao Irã e voltou. E como estamos muito perto entre o Iêmen e a Arábia Saudita. Então foi realmente por isso que isso surgiu. E o Iêmen então declarou, mais ou menos nos moldes iranianos, certo, cerco por cerco, vocês nos impuseram um cerco por 10 anos, nós impomos um cerco à Arábia Saudita. E isso significou, na prática, o fechamento do Mar Vermelho para os portos da Arábia Saudita. Por favor, observem, porque acho importante que isso não significa o fechamento do Mar Vermelho para toda a navegação. Significa o fechamento do Mar Vermelho para a navegação saudita. Agora, alguns detalhes nisso. Os sauditas tentaram fazer passar alguns petroleiros em direção a Suez, e 2 petroleiros que seguiam rumo a Bab al-Mandab foram atingidos pelos iemenitas.
Mas o que os iemenitas estão fazendo agora é, na prática, avisar os petroleiros vazios que vão para o terminal portuário de Yanbu e dizer: voltem, não venham para cá, porque vocês serão impedidos. Então isso é uma questão de grande importância. O volume total de petróleo que passava por aquela instalação de Yanbu, acredito, era de algo entre 6 e 7 milhões de barris por dia. E isso certamente não vai mais fluir para o mercado ocidental. E a situação foi muito agravada pelo ataque à refinaria de Jizan, uma refinaria da Aramco, perto do Mar Vermelho, na Arábia Saudita. Agora, esse não é um ataque a uma refinaria qualquer. Digo isso porque estamos tão acostumados, no contexto russo, a ver notícias de que houve mais um ataque a uma refinaria russa, com muita fumaça preta. Aí, quando olhamos um pouco mais de perto, descobrimos que os danos foram reparados em poucas horas e ela voltou a operar. No caso da refinaria de Jizan, em primeiro lugar, não é apenas uma refinaria. É a refinaria. É uma refinaria completa, com tudo o que há de mais moderno, aparentemente a mais moderna do mundo. Mas ela não apenas, destila produtos de petróleo. Ela faz muito mais do que isso. Está pegando fogo, ainda está queimando. E queimou de verdade. Então, quando você olha para isso, a perda de petróleo saudita, quer dizer, se juntar tudo, provavelmente chega a quase 20% do petróleo que passava pelo Mar Vermelho. E aquele volume total em Hormuz, que é muito maior, varia de um dia para o outro, mas provavelmente representa outros 22% da oferta mundial de petróleo. Estamos falando de um grande impacto sobre a oferta mundial de petróleo. Um impacto realmente enorme. E o que é tão estranho é que os sauditas não disseram nada. Se você ler a imprensa europeia, o que talvez já tenha feito, se encontrar alguma referência a isso, é algo realmente raro. É quase como se isso tivesse sido retirado da pauta de notícias. Algumas imagens de algo queimando, mas sem nenhum contexto, sem nenhuma noção do que está acontecendo. E, na verdade, toda a Europa já está nesse tipo estranho de ambiente. Um ambiente psicológico em que, quer dizer, quase não se fala disso na imprensa. Os europeus não foram, por assim dizer, preparados nem informados de que uma crise poderia vir. Pela primeira vez hoje, houve alguns comentários dizendo, bom, claramente haverá uma crise do gás neste inverno. Mas em relação ao diesel, à gasolina e a outras coisas que vêm do Oriente Médio, quase nada. Então, quer dizer, isso obviamente é uma estratégia para não assustar as pessoas. E, na verdade, torcer para que se consiga retirar petróleo suficiente da reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos, só para atravessar e superar esse período difícil. Mas mesmo aí, quero dizer, agora estão surgindo coisas desagradáveis. Na verdade, os americanos, o limite estratégico para recorrer à reserva, o mínimo absoluto estabelecido pelas autoridades militares, acho que é de 250 milhões de barris. Eles estão abaixo disso, bem abaixo. Estão abaixo desse limite e continuam retirando o petróleo dela. E agora estão tentando manipular os mercados, dizendo, olhem, está tudo bem, podemos reduzir talvez a 70 milhões de barris por dia, retirando dessa reserva. E os especialistas dizem, que não se trata de uma única reserva de petróleo. São muitas cavernas, com estruturas diferentes. E há tipos diferentes de petróleo em cavernas diferentes. É muito mais complexo. E muitas dessas cavernas provavelmente vão desabar. Se quiser, o petróleo é retirado, e as pressões, então, inevitavelmente vão empurrar as laterais para dentro, porque o petróleo estabilizava as cavernas. E muitas dessas cavernas correm risco de desabar. De todo modo, tudo isso foi ignorado para manter os mercados satisfeitos, para manter o preço do petróleo um pouco abaixo de 100%. Então, esse é um elemento importante nesse cenário mundial. Depois há outro que quase não é percebido, raramente é notado, mas está no Iraque, onde o primeiro-ministro foi se encontrar com Trump.
Parece que ele deu a Trump algumas indicações de que, sabe, as empresas petrolíferas americanas seriam favorecidas no Iraque em relação à concorrência já existente, algo desse tipo, talvez. Mas também disse que iria desarmar as milícias xiitas, as milícias Hasht, até 30 de setembro. E elas disseram de jeito nenhum. Então, há muitos problemas ali. E forças especiais iranianas estão lutando no Iraque, do outro lado da fronteira de Qarun al-Shar. Elas lutam regularmente contra os curdos ali. Forças especiais iranianas entraram e assassinaram 7 ou 8 líderes da milícia curda na região. Elas os bombardearam e atacaram seus suprimentos e suas linhas de abastecimento. Então o Iraque está num estado de certa desordem, ou pelo menos é o que dizemos. Pode estar ainda pior. Acho que, sabe, o funeral mostrou com muita clareza a força de... Eu não chamo isso de poder iraniano, porque não é realmente poder iraniano. É a força civilizacional do Irã. Quero dizer, milhões compareceram, é claro, em Cabul, mas também em Qom e até em Isfahan. Então, quer dizer, tivemos o quê? Cerca de 15 milhões de pessoas no funeral dele. Muitos deles foram a pé até essas cerimônias fúnebres. Quer dizer, foi extraordinária a comoção. E o Iraque é um país xiita. E o líder supremo no Irã era o marja, ou seja, o guia, a fonte de emulação para muitos, embora não para a maioria dos xiitas no Iraque. Então foi o líder religioso deles que foi morto, assim como o líder religioso do Irã, morto por um americano. Portanto, a situação não é muito estável. É o seu crime desarmado. Os Estados Unidos estão tentando forçar o desarmamento no Iraque, tentando forçar o desarmamento do Hezbollah no Líbano e pensando em usar a Síria de alguma forma, na medida em que as milícias sírias desçam e ataquem algumas das aldeias xiitas nas fronteiras entre o Líbano e a Síria. Lebanon and Syria. I didn't know whether that will happen. I have rather doubts, but Eu não sabia se isso aconteceria. Ouvi pensamentos bastante sombrios a respeito. Mas a Turquia também está em estado de pânico, de incerteza, embora Erdogan diga que apoia a ideia, ou na verdade não com tanta firmeza assim. Acho que o ponto principal é o seguinte: todo mundo diz que ele não se opõe, e interpreta isso de forma negativa, embora ele não se oponha ao envolvimento da Síria no Líbano. Mas ele claramente tem ressalvas e está introduzindo radares e outros recursos na Síria, chegando até Damasco. E os israelenses estão ameaçando com guerra e dizendo, não vamos permitir isso. Então temos isso. E a outra coisa que mais uma vez é bastante coberta pela imprensa europeia é o que está acontecendo na Cisjordânia. Há uma tentativa clara de Smotrich, Ben-Gvir e do componente messiânico, os religiosos nacionais e outros, não os assídicos, do outro elemento messiânico, do Likud e do governo, de criar uma crise para as eleições de outubro. Ben-Gvir e Smotrich parecem acreditar que essa crise vai permitir que eles se livrem dos árabes da Cisjordânia, tomem a região e implantem assentamentos, mais assentamentos tanto lá quanto em Gaza. E por isso, a Cisjordânia está à beira de um período realmente difícil. Isso já está acontecendo. Há quase uma guerra civil em curso em partes da Cisjordânia, e a situação pode piorar muito. Então esse também é um problema. E em Gaza, eles estão prestes a colocar a população de Gaza nessas áreas controladas e seguras, campos de concentração na prática, dentro de Gaza. Então tudo está fervendo enquanto Netanyahu parte amanhã para Washington para se encontrar com Trump. Bem, obrigado por explicar isso, porque a situação não está apenas transbordando, ela também está ficando terrivelmente complicada. Mas Trump fez esses comentários porque, sabe, ele precisa responder de alguma forma à falta de progresso no Irã. Então ele vai escalar ou desescalar. Nunca fica claro o que ele vai fazer. Ele disse que abriria as portas do inferno, o que sugere uma escalada dramática. E, de fato, dá para ver alguma movimentação desses aviões-tanque de reabastecimento. E, mais uma vez, os Estados Unidos não estão recuando.
Então, sabe, ou se parte para essa escalada, preparando um grande ataque, ou se busca recuar, como alguns assessores de Trump aparentemente recomendaram, já que as armas estão se esgotando. Não há um caminho convincente para a vitória. Mas, se os Estados Unidos decidirem lançar agora um ataque enorme contra o Irã, qual é a chance de Israel se juntar? Porque os israelenses parecem, mais uma vez, ter que ficar de fora desta nova fase da guerra contra o Irã. Mas até que ponto você acha que Netanyahu quer trazer Israel de volta para essa guerra? Netanyahu quer desesperadamente trazer Israel de volta para a guerra e persuadir Trump a atacar a infraestrutura iraniana. Suspeito que ele vai dizer que temos novas informações de inteligência sugerindo que os iranianos estão avançando com seu programa nuclear. Quer dizer, isso acontece regularmente, o tempo todo. Só me surpreende que Washington caia nessa. Mas enfim, ele provavelmente vai dizer isso e quer atacar a infraestrutura. Parece que o que pôs fim a isso foi que Brad Cooper, que está no comando, o comandante do CENTCOM, foi bastante categórico ao dizer, olha, continuar bombardeando a região de Hormuz não vai mudar a posição iraniana nas negociações, nem em qualquer outra coisa. Na verdade, isso só está desperdiçando nossos estoques de armas que estão se esgotando muito rapidamente. E então, quer dizer, se você tira isso da mesa, o que sobra? If you take that off the table, then what have you got left? What you got left is Pickaxe Mountain, which O que resta Israel é a montanha Pickaxe, que Israel diz. Não tenho certeza se eles realmente têm alguma informação de inteligência ou se alguém faz ideia de onde estão esses pouco mais de 130 quilos de urânio enriquecido a 60%. Pelo que parece, eles estavam em Fordow no dia 22 de junho, quando Trump bombardeou Fordow e outras instalações nucleares iranianas. Acho improvável que estejam em Fordow. Pickaxe pode ser onde eles estão, porque Pickaxe é mais profunda e estruturalmente mais resistente do que qualquer um dos outros locais. Mas ninguém, eu acho, sabe. E eu realmente não acredito que eles têm informações de inteligência sólidas sobre isso. Posso estar errado, mas simplesmente não acredito. Então, quero dizer, esses não são alvos convidativos. Primeiro de tudo, para bombardear Pickaxe, é uma montanha de granito maciço, com encostas muito íngreme e 1000 valets a nível onde as operações são realizadas. E os especialistas dizem, bem, para bombardear isso, teríamos que, de certa forma, perfurar poços verticais de 2 a 3 metros, bomba após bomba, até chegar àqueles 1000 metros. E então, jogariam uma arma nuclear lá dentro e ela explodiria tudo. Quer dizer, isso é fantástico. Isso é meio ficção científica, não é algo sério. Eu não acredito que seja sério. Quer dizer, imagine tentar fazer um pequeno buraco vertical numa montanha de granito com inclinação acentuada. Simplesmente, sabe, o negócio vai ricochetear no fundo. De qualquer forma, acho que isso seria um presente para o Irã. E se colocarem tropas em terra em Isfahan ou em algum outro lugar para tomar Isfahan e capturar os túneis, acho que seria um enorme presente para o Irã, porque as tropas seriam capturadas ou mortas. Simpapfer Bradley. Então, não há... Quer dizer, é por isso que eu escrevi que, na verdade, a espinha dorsal da guerra militar foi quebrada. Quer dizer, os Estados Unidos estão ficando sem recursos para uma grande operação. Sem recursos. E não conseguiram nenhuma mudança. Aconteceu o contrário. Os iranianos se tornaram mais resilientes e mais firmes em sua posição. E eu tenho defendido, que eles entendem a situação iraniana completamente ao contrário. Eles simplesmente não entendem, porque continuam argumentando que a situação é a seguinte. Há uma liderança muito linha dura, e as pessoas comuns estão desesperadas por algum tipo de solução. Querem sair disso. Mas, na verdade, é o inverso. A liderança é pragmática. Eles podem ser duros, mas são pragmáticos.
Só que são as pessoas no terreno, especialmente os jovens, que estão dizendo por que estamos falando com os americanos? Na verdade, o que queremos é vingança. Eles são duros e estão dificultando bastante a vida dos negociadores. Quer dizer, eles foram atacados, eles não eram populares. Então não acho que vá haver uma mudança de postura. Os iranianos já disseram, não estamos negociando com os Estados Unidos e não vamos negociar com eles nas condições atuais. Então, quer dizer, não houve uma mudança de postura. Agora esperamos para ver o que Netanyahu vai trazer. E como eu disse, acho que ele vai dizer, vocês precisam retomar a guerra e precisam atacar a infraestrutura. A infraestrutura. Eles são muito cuidadosos nas palavras que usam sobre isso. Infraestrutura, essa palavra, e a capacidade do Estado de prestar serviços aos seus cidadãos. Em outras palavras, estão pedindo a destruição do Estado. Quer dizer, essa deve ser a definição de um Estado incapaz de prestar qualquer serviço ao seu povo. Então é isso que eu acho que eles vão dizer. Eu não... Sabe, muita gente acha que isso vai ser uma barbada e que Trump vai concordar com isso. Eu não sou um deles. Acho que Trump tem alguma noção, se isso conseguir chegar à mente dele, de que isso não tem ido bem. E não está indo bem em termos das pesquisas nos Estados Unidos. Quer dizer, as pesquisas mais recentes mostrariam uma queda catastrófica na imagem de Israel entre os americanos. In the standing of Israel amongst Americans. I mean, CNN comes out with it very clearly. Quer dizer, a CNN deixou isso muito claro. Nunca vimos nada parecido. A queda no apoio a Israel em todos os setores é, sabe, impressionante. E até a Fox News. Então, acho que há um novo clima em Washington. É só assim que eu consigo chamar isso. Quer dizer, não é algo estratégico, mas acho que existe um clima que diz... E acho que até o Wall Street Journal disse que não havia ninguém na reunião do outro dia que achasse que continuar a guerra era uma boa ideia. Então, não acho que Trump... Não sabemos exatamente que influência Netanyahu tem sobre Trump, mas não sei se é um caso tão claro assim que ele fará o que Netanyahu quer. Não há que poder acontecer. Eu simplesmente acho que, sabe, imagino que ele acha que pode voltar ao memorando de entendimento como ele foi deixado e simplesmente retomá-lo, dizendo, bem, estamos negociando com base nisso. Eu não acredito nisso. Não acho que isso seja possível. Não acho que seja possível porque ele o desacreditou tudo de forma tão completa e porque mentiu sobre isso, continuou mentindo e recuou em relação a cada uma das suas disposições. Eu não acho. Por que os iranianos simplesmente voltariam a isso? Por que concordariam com uma interrupção da guerra apenas para que os Estados Unidos talvez se rearmassem, se preparassem de novo e voltassem em setembro, decidindo agora que o clima está mais ameno, se poderiam realizar alguma operação militar na região? Acho que os iranianos provavelmente não aceitariam isso tão facilmente. E sabe, toda essa questão da linguagem, eu escrevi sobre isso, sobre toda essa linguagem. Fico chocado quando ouço o que dizem na Fox News e coisas assim. Todos eles são maus. São apenas um bando de bandidos. Não são realmente seres humanos. Esse maniqueísmo é muito poderoso. E eu sempre me lembro disso de antes. Pense em Carl Schmitt e Leo Strauss. Eles sempre diziam que o objetivo era denegrir seus inimigos de forma tão completa, tão profunda, que ninguém pudesse negociar com eles. Não era possível negociar com eles porque são maus. Como você se senta para conversar com o mal? Como você permite que o mal surja, por assim dizer, numa posição mais forte? Você não faz isso. E esse era o objetivo deles. E claro, Israel toca essa música o tempo todo. Os iranianos são maus, maus têm de ser derrotados total e completamente. Mas isso realmente impede qualquer capacidade de negociar, especialmente com um país sofisticado como o Irã, quando você simplesmente diz que eles são tão maus. E isso, somado à ampliação da guerra regional, significa que eu não acho que
a menos que Trump fizesse uma coisa: oferecer concessões reais, concessões importantes sobre Hormuz, sobre o Líbano e todas essas outras áreas. E fazer isso logo de início, oferecer antecipadamente. Porque ninguém acredita nele quando ele diz, sabe, que se as coisas derem certo, vocês recebem todo o seu dinheiro, blá blá blá. Quero dizer, ninguém mais compra essa ideia, nem na Rússia, nem na China, nem no Irã. Acho que a capacidade dos Estados Unidos de negociar dentro da antiga concepção diplomática dessa missão acabou. Estamos em uma nova era. Todo mundo sabe que ele não dá atenção alguma às leis, ao direito internacional, às normas ou ao Congresso, então ele faz o que quer e deixou muito claro o seu antagonismo em relação ao Irã e a tudo que o Irã representa. Então, por que negociar? Sinceramente, não sei o que vamos fazer nessas circunstâncias. Quero dizer, ele é mais do que imprevisível. Não é totalmente isso. Então temos que esperar para ver. Estarei lá amanhã e talvez saibamos um pouco mais. Costumo citar o trabalho de Walter Lippmann sobre propaganda, porque ele se concentrava muito nessa ideia de enquadrar as coisas como bem contra o mal. Ele observou que essa era uma ótima maneira de mobilizar o público e os recursos para a guerra. Mas quando chegava a hora de buscar uma paz viável, isso basicamente tornava tudo impossível. Porque depois que você retrata seu oponente como o mal puro, como é possível fazer concessões? Como enxergar as coisas da perspectiva dele? Você não consegue se colocar no lugar do mal. Então essa era a principal preocupação dele ao olhar para a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Bolchevique e a Guerra Civil Russa. Essencialmente, a conclusão tirada da maioria dessas guerras era o perigo de retratar o oponente como esse mal puro. Infelizmente, fazemos isso com o Irã e com os russos. E acho que esse tipo de propaganda está voltando para nos prejudicar quando chega a hora de fazer a paz. Eu só queria, se puder, intervir rapidamente, dizer que acho que esta é uma questão realmente importante. Michael Vlahos analisou uma parte disso. Mas a minha pergunta é, quando isso aconteceu? Porque, afinal, os Estados Unidos foram fundados como, não vou dizer uma sociedade messiânica, embora fossem parcialmente messiânicos, mas como uma sociedade milenarista, a nação redentora, levando liberdade, democracia e todos esses benefícios ao mundo. Em algum momento, isso se tornou radicalmente maniqueísta, preto no branco. A ocasião mais óbvia disso não foi com Trump, mas com Biden. Não sei se vocês se lembram de quando ele estava no Castelo de Praga e depois certamente no Independence Hall, quando discursava e tudo estava sob uma luz vermelha e sombria. Era realmente, sabe, uma estética de aparência sinistra. Que ele falou diante desse lugar simbólico para dizer que, sabe, Putin era mau, a Rússia era má, e nós éramos a luz e o bem, salvando a civilização. Quer dizer, quando foi que isso realmente aconteceu? Eu não sei. Mas me parece uma pergunta importante. Como os Estados Unidos caíram nisso? Foi com 11 de setembro? Ou foi outra coisa que mudou tudo? Eu não sei. Enfim, isso é só uma parte. Mas acho importante esse aspecto do que você disse antes, sobre as consequências disso. Porque não é só o Iraque. Quer dizer, é a mesma coisa com a Rússia, obviamente. Com a China também, mas de uma forma diferente. Mas sabe, o Ocidente está simplesmente se isolando nessa pequena bolha, nessa, sabe, retorta selada. Nós somos virtuosos, nós somos o bem, e em todo lugar fora de nós parece haver o mal e o que é ruim. E não podemos falar com eles, nem vamos lidar com eles. Suspeito que a ordem do pós-Guerra Fria tenha contribuído em certa medida. Porque, se você forma uma ordem mundial baseada na hegemonia e essencialmente defende que o hegemon é benigno, isso servirá ao benefício de todos. Você essencialmente transforma a democracia liberal numa norma hegemônica. E acho que isso provavelmente contribuiu bem, pelo menos em certa medida.
Porque, em geral, há duas maneiras de entender o mundo. Uma delas é ver a distribuição internacional de poder gerando competição por poder. Mas então reconhecer que a paz significa se colocar no lugar do oponente, para descobrir onde é possível fazer concessões. Mas se você vê o mundo como esse caráter eterno dos estados, que determina se eles são pacíficos ou não, bem, essa foi toda a ideologia depois da Guerra Fria. Essa é a teoria da paz democrática. Ou seja, sabe, como somos democracias liberais, somos mais pacíficos. Então acho que, inicialmente, você pode argumentar que isso veio de uma boa intenção. O argumento é que vamos buscar segurança num jogo de soma positiva. Vamos simplesmente promover a democracia e os direitos humanos, e então o mundo vai se tornar mais pacífico. Quer dizer, essa foi uma ideologia muito disseminada em favor da hegemonia. Mas essencialmente o que você faz é dizer que tudo se resume ao caráter interno dos estados. Você sempre vai enxergar a fraqueza nos outros, então vai atribuir bondade a si mesmo e maldade aos outros. Se é o caráter interno dos estados que cria a paz ou a guerra, então são essencialmente todos os outros estados que precisam ser convertidos, contidos ou derrotados. Porque a era do entendimento mútuo e do compromisso é essencialmente uma política de apaziguamento. Por que valores bons buscariam um compromisso com valores ruins? E acho que isso é, pelo menos em parte, o componente hegemônico. Acho que talvez isso tenha tornado tudo ideológico demais. Quando tivemos as primeiras conversas com o IERA, há muito, muito tempo, nós nos sentamos todos juntos numa sala. Havia raiva dos dois lados e achamos que isso poderia, sabe, levar a algum tipo de solução, simplesmente colocando todos juntos. Na verdade, aconteceu o oposto. Foi um desastre. Só confirmou os preconceitos de cada lado. Então, como assim? E eles analisaram muito toda a questão de por que vocês não se sentam e dizem qual é a sua história, como vocês entendem a sua história, o que vocês veem como futuro. E eles disseram, não seja tão ingênuo, vocês nunca vão aceitar isso, vão simplesmente rejeitar. A nossa história, esse era justamente o problema. Mas depois de uma longa discussão, eles fizeram isso. E então você tem duas noções de história completamente incompatíveis e visões de futuro incompatíveis. Mas esse não era o ponto. O ponto era, e é isso que é relevante para a situação de hoje, que naquele momento você chegou a um ponto em que podia dizer, olha, eu não aceito a versão da história desse homem, não aceito a visão que eles têm do futuro, mas aceito que essa é uma exposição válida dos interesses do povo dele. E se os dois lados pudessem aceitar que o outro tinha um ponto de vista, nós não concordamos com ele. Well, a smoke it lit tot tiny ahead. Mas só em tat, se tu milícias se vermini. Você tem conhecimento de que outra pessoa with the ballot stuff é supostamente. Se você não aceita que a outra pessoa tem uma posição, que ela não é simplesmente má, então a política deixa de ser possível. Basta lembrar dos anos 90. Você podia dizer coisas que eram senso comum. Por exemplo, em relação aos russos, você podia dizer, bem, quais são os interesses estratégicos e as preocupações de segurança dos russos? E especialistas da inteligência militar e líderes políticos discutiriam, bem, a principal preocupação deles seria a expansão da OTAN. E eles poderiam reagir de forma bastante negativa a isso, se for isso que fizermos. Isso era senso comum. Muita gente dizia isso. Se você repetisse isso hoje, haveria enormes consequências, porque você não pode reconhecer que o adversário tem preocupações de segurança, pelo menos preocupações que estejam sendo provocadas por nós. E a ideia de que eles responderiam a isso seria descartada bem rapidamente como algum tipo de tentativa de legitimar a política deles. Então é muito... Quer dizer, se olharmos a obra de Kissinger, muitas das coisas que ele teria defendido não poderiam mais ser ditas abertamente.
Mas eu queria voltar um pouco ao que você falou antes, sobre os israelenses quererem que os Estados Unidos ataquem a infraestrutura iraniana. Porque vejo que Trump voltou às redes sociais. Ele está levantando esse ponto de que, bem, ele fez uma imagem com inteligência artificial mostrando o bombardeio da ilha de Karg. Aparentemente, é isso que líderes de Estado fazem hoje em dia. Publicam imagens de inteligência artificial nas redes sociais sobre bombardear infraestrutura. Mas, de novo, ele pode se refugiar na própria realidade, se preferir. Mas também fico pensando, quais são os riscos possíveis aqui? Porque só aquele ataque do Iêmen à infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita, quero dizer, não foi apenas toda a perturbação nos mercados. Os estados do Golfo poderiam, se afastar do sistema de alianças liderado pelos Estados Unidos. Quero dizer, o petrodólar poderia estar em jogo. E foram apenas alguns ataques. Eu não diria que foram pequenos. Foi um ataque bastante poderoso. Mas parece que há muita coisa em jogo aqui. Estou tentando avaliar se as preocupações de Trump são genuínas. E fico pensando no que está em jogo se Trump decidir seguir por esse caminho, que não é apenas postar suas imagens feitas por inteligência artificial, mas começar de fato a bombardear indiscriminadamente a ilha de Karg, por exemplo, que é crucial para as exportações de petróleo do Irã. Em parte, quer dizer, vocês sabem, certamente é um terminal. Os campos de petróleo não começam ali. Muitas vezes as pessoas pensam que eles ficam na ilha de Karg. Não ficam. Então é apenas um terminal. E não acho que seria impossível, de certa forma, adaptar isso. Acho que a questão principal no caso da ilha de Karg é a estupidez dessa ideia. Quer dizer, como você levaria suas tropas até lá? Você vai transportá-las por mar? Fica no outro extremo de Hormuz, na ponta mais distante do Estreito de Hormuz, a cerca de 400 a 500 quilômetros. Como você vai levá-las até lá? Vai transportá-las de avião? A pista de pouso? Onde você as faria pousar? A ilha de Karg fica sob completo controle de fogo do Irã, a partir dos penhascos do outro lado. Na verdade, dousting is por crashing. Então, sabe, ali o terreno é cheio de túneis, cheio de artilharia. Então você fica totalmente sob controle da artilharia. O mesmo vale para o Estreito de Hormuz. As temperaturas, acho que os americanos derreteriam nelas se fizessem isso agora. Quer dizer, sabe, estamos derretendo na Itália, mas no Irã está pior neste momento. E a umidade é incrível. Eles precisam de 8 litros de água por dia para sobreviver ao calor. De onde viria o abastecimento? Como você vai trazê-los de volta? Sabe, não acho que isso tenha sido realmente pensado até o fim, exceto pelas pessoas que entendem dessas coisas. Mas não acho que Trump tenha pensado nisso até o fim. Nem provavelmente a maior parte da equipe dele. As pessoas que realmente o aconselham sobre o Irã, segundo Maggie Haberman. Perguntaram a ela nesta entrevista quem são as pessoas que realmente o aconselham. Ela pensou um pouco e disse, bem, acho que Susie Wiles. Ela tem muita influência porque ele realmente confia nela. Ela é a chefe de gabinete, ex-chefe de gabinete de Ron DeSantis. Depois ela disse, e eu diria que são Witkoff e Jared Kushner. Quando perguntaram em Hegseth, ela respondeu, o que acontece com Hegseth é que ele geralmente vai a essas reuniões com o general Kane, o presidente do Estado-Maior Conjunto. Eles vão juntos. Então Hegseth meio que fica em segundo plano, não se envolve na verdadeira questão. Esta é uma boa política ou uma política ruim para os Estados Unidos. Ele meio que chama Kane, que é, você sabe. E o Trump adora generais de verdade, daqueles de elenco de filme, como ele diz. Então, ele tem um general ali e o general começa a bombardeá-lo com questões técnicas. Então, sim, claro, poderia haver um ataque muito, muito grande ao Irã. Mas isso exigiria que as seguintes aeronaves tanque fossem posicionadas. Precisaríamos deixar os seguintes mísseis previamente posicionados. Então ele fala de tecnologia, e todos nós sabemos que Trump se entedia com isso em cerca de 1 nanosegundo.
Então, sabe, eu não acho. Parece que o peso do aconselhamento vem de Kushner, que tem uma linha direta com Tel Aviv. Então eu não sei se ele, sabe, o que foi dito a ele. Sabe, é fácil. Temos controle do espaço aéreo. Dominamos o espaço aéreo. Quer dizer, isso deixa tudo muito pouco claro. Agora, outra coisa que o público precisa saber, porque escrevemos sobre isso, eu não escrevi, mas a Aisling escreveu, é uma longa reportagem na imprensa hebraica sobre a questão nuclear e sobre os comentaristas militares e de segurança em Israel. E é impressionante, porque há muitos deles, Ronen, Bergman e todas essas pessoas, obviamente se comunicando entre si. Quer dizer, eles seguem uma linha muito parecida, e todos estão dizendo, sabe, que toda essa questão nuclear era uma mentira, nunca houve uma ameaça, não há ameaça. O Irã nunca teve, não tem uma arma. E eles são categóricos. E são categóricos ao dizer que Fordow e tudo isso nunca foram destruídos. Sabe, o Teral. Quer dizer, aqui são danos superficiais, tudo atingido por tiros. Mas é extraordinário ler a veemência com que eles dizem, sabe, que Netanyahu simplesmente mentiu sobre isso. E eles dão exemplos. E ele disse, sabe, quando quis apoiar a posição de Trump de que eles tinham obliterado essas instalações, Fordow, Isfahan e assim por diante, em junho, ninguém quis endossar isso. Quer dizer, eles estão dizendo isso explicitamente na imprensa israelense em hebraico. Ninguém quis endossar. E por fim, Netanyahu estava tentando, as únicas pessoas que ele conseguiu encontrar foram da Comissão de Energia Atômica. E perguntando, vocês vão endossar isso? Eles disseram que não. E então, por fim, houve uma espécie de acordo. Colocaram uma última frase ambígua no texto. E eles usam isso para sustentar, digamos que sim, essa foi uma operação produtiva e atrasou as instalações deles. Mas a linguagem uniforme, eu realmente acho que este documento que elaboramos é muito importante. Ele deveria ser visto e lido por todos, até pelas pessoas em Washington que dão aconselhamento sobre essas questões. Porque esses são os especialistas nisso em Israel, e é isso que eles estão dizendo. E tenho certeza de que Gabbard, se ainda estivesse no cargo, Tulsi Gabbard, a ex-segurança nacional, como ela se chama? Ela é a coordenadora de inteligência nacional. Teria sido de grande interesse para ela ver isso. E não acho que isso tenha repercutido em Washington. Sabe, Netanyahu está por conta própria e está fazendo esses comentários. E tenho certeza de que ele vai repetir isso amanhã em Washington. Ah, sim, sabe, isso está caminhando para uma nova... Sabe, eles estão reiniciando o programa. Temos novas informações de inteligência que mostram isso. E de forma unânime, os especialistas em Israel estão dizendo, isso é besteira, não é verdade. Dê uma olhada quando tiver tempo. Está na internet, está no Substack sobre a questão nuclear. Mas você pode ler tudo. Quem está dizendo o quê e chegar à sua própria conclusão. Mas é bastante devastador perceber que toda essa coisa é, na verdade, uma armação. E em grande medida, sabe, agora estamos apenas esperando o próximo capítulo dessa armação se desenrolar em Washington. Mas sabe, será que Rubio e os outros vão entender isso? Ou se dá o trabalho de ler, ou algo assim? Não sei. Quem sabe? Bem, a ameaça de proliferação nuclear ou as questões humanitárias sempre são uma boa forma de vender uma guerra. O problema é que depois que você vende uma guerra, fica difícil voltar atrás. De qualquer forma, parece que os Estados Unidos, ou pelo menos o Trump, se encurralaram aqui. Porque atacar a infraestrutura vai ser problemático. Uma invasão terrestre, como você disse, não dá para fazer o abastecimento e o apoio. Não vejo nenhum cenário favorável para o que uma vitória realmente poderia parecer. Por outro lado, a diplomacia também vai ficar cada vez mais difícil, porque, como você disse antes, por que o Irã sequer voltaria a falar com os Estados Unidos?
Pelo menos, se eu fosse iraniano, exigiria alguma contrapartida imediata. Algo que eles tivessem de entregar na hora, por exemplo, desbloquear algum dinheiro ou algo assim. Só para que haja algum custo em abandonar a diplomacia o tempo todo. Porque entregar esse controle da escalada aos americanos, permitindo que eles decidam quando começar a bombardear, quando isso deve parar, tudo isso é muito perigoso para os iranianos. Quer dizer, se os Estados Unidos acham que podem simplesmente desligar a guerra quando quiserem, vão entrar em guerra com muito mais facilidade. Então eu acho, enfim, acho que a União Europeia se colocou numa situação muito difícil agora. Você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Yeah, that you are absolutely right. Sim, você está absolutamente certo sobre isso. Agora eles têm o controle da escalada no Irã e não vão simplesmente abrir mão disso e permitir que os Estados Unidos digam, certo, agora teremos um período de cessar-fogo em que todos nós nos rearmamos. Depois voltamos à guerra, depois temos um cessar-fogo, depois voltamos à guerra. Não acho que eles tenham entendido isso com muita clareza. Esta é uma guerra existencial para o Irã. Então, acho que eles vão manter suas opções de escalada. Podem até entrar em guerra e escalar o conflito. Quer dizer, eles estão mantendo cartas na manga. E não é que Israel esteja isento. É só que a hora dele ainda não chegou, antes que essa carta precise ser jogada. Então, ainda há um longo caminho pela frente. Se Israel realmente quiser se envolver nisso, acho que o Irã está pronto para isso. Não é uma ameaça para eles. Na verdade, it's recover nos planos do Urgini. Bem, Alistair, muito obrigado. Quase tomei umas mãos nesse pavisas inhas. O prazer foi meu. My pleasure. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. Thank you.